Agora a gente fala sobre uma árvore que aos poucos ganha espaço pelos campos do Brasil. É o cedro australiano, cultivado para a produção de madeira. Eu visitei uma fazenda mineira que trouxe uma grande variedade de sementes para o Brasil e estuda a árvore com pesquisadores da Universidade Federal de Lavras. Você vai ver que já tem gente plantando e gostando do cedro australiano. Fazenda Bela Vista, município de Campo Belo, sul de Minas Gerais. A propriedade de 200 hectares conta com café, eucalipto, e de uns anos para cá passou a investir também nesse tipo de árvore. O cedro australiano começou a ser plantado em 2004 e hoje ocupa 70 hectares. Quem nos recebe no meio do cultivo é Ricardo Vilela, um dos donos da fazenda. O que atraiu essa espécie foi o seguinte: é uma madeira de alta qualidade para o setor moveleiro, para o setor de construção civil, esquadrias. Por isso, é destinada a atividades nobres e tem um bom valor de mercado. Ricardo conta que, além de plantar esse cedro para madeira, a fazenda se tornou produtora de mudas e vem investindo também em pesquisas para obter cultivares da espécie. Mas antes de entrar no trabalho da fazenda, vamos conhecer um pouco mais sobre essa árvore que vem das matas da costa leste da Austrália, como explica o engenheiro florestal Sebastião Rosado. O cedro australiano tem o nome científico de Pomona ciliata. Lá as árvores antigas, elas podem alcançar 1,5 metro de diâmetro e 45 metros de altura. São árvores monstruosas. Ela é da mesma família do mogre brasileiro e do cedro brasileiro. Qual foi a importância do cedro australiano para a história da Austrália? A Austrália, quando colônia da Inglaterra, ela foi a fonte de matéria-prima, madeira, para a construção civil na Inglaterra. Então ele foi explorado à exaustão, a ponto de entrar em processo de extinção. Hoje, na Austrália, o cedro é uma espécie protegida, encontrada principalmente em parques e áreas de pesquisa. Por isso, para começar um cultivo comercial, a primeira dificuldade da fazenda foi conseguir sementes de qualidade. É o que nos conta o biólogo Eduardo Stelli, cunhado de Ricardo. Nós tivemos que buscar o material na origem. Fomos até a Austrália, procuramos a principal instituição de pesquisa do país. Nós tivemos que contactá-los e adquirir essas sementes de diversos locais e de diversas famílias para formar a nossa base genética. E vieram nesse tipo de saquinho assim? Sim. A semente do cedro é uma semente alada e as sementes voam no processo de produção da planta. Chegando no Brasil, as sementes passaram por quarentena exigida por lei e só depois puderam ser plantadas. Após alguns meses, as mudas foram transferidas para o campo para formar as áreas de pesquisa. O objetivo era acompanhar o crescimento das plantas e, ao longo do tempo, identificar as mais produtivas. Esse aqui é um dos campos de teste da fazenda, o que os técnicos chamam de campo de teste de progênie. Aqui, agrônomos, engenheiros florestais e biólogos avaliaram todos aqueles tipos de cedro que vieram da Austrália. Nessa área, que tem 8 anos de idade, o pessoal da fazenda plantou milhares de árvores e, ao longo do tempo, cada uma foi avaliada a partir dos mesmos critérios. 24,5. Quem dirigiu a avaliação foi o engenheiro florestal Sebastião Rosado, que você já conheceu. Ele faz parte de uma equipe da Universidade Federal de Lavras que vem pesquisando o cedro australiano em parceria com a fazenda. A primeira avaliação é a sobrevivência. Aí é estudado para o crescimento, estudando o diâmetro, o crescimento em altura, e nós estudamos também a forma. Aí a gente passa para os estudos de madeira, para ter uma qualidade da madeira, ou seja, você ter um material de qualidade para o processo industrial. Esse tipo de avaliação envolveu ao todo 9.600 árvores diferentes em 4 campos de teste. De toda essa população, universidade e fazenda elegeram 6 campeãs, ou seja, 6 árvores que tiveram o melhor desempenho e que foram registradas como cultivares de cedro australiano. Essa é uma delas. Tem uma forma espetacular, é uma árvore de 8 anos com um diâmetro de 35 centímetros. Agora, quando você identifica uma árvore campeã como essa aqui, qual que é o próximo passo? O próximo passo é
clonar essa árvore. A clonagem não é complicada. Para reproduzir as árvores campeãs, o pessoal da fazenda colhe brotinhos como esse que nascem na base do tronco. Os brotinhos são plantados num viveiro e geram mudas que vão dar mais brotos que também serão coletados e replantados. Assim, todas as mudas carregam a mesma genética do broto inicial. São clones, que geram árvores idênticas. Quem cuida da multiplicação é a agrônoma Érica Vilela, esposa de Eduardo e irmã de Ricardo. Partindo dos primeiros brotos coletados, nós fomos reproduzindo esses brotos de forma a chegar, para você ter uma ideia, cada canaleta dessa pega em torno de 1.100 plantas. Com essa técnica de clonagem, a fazenda consegue produzir anualmente milhares de mudas. Tratadas com cuidado, com um ano de vida as plantas atingem este porte e estão prontas para venda. O preço varia de R$ 3 a R$ 4 por unidade. 2015, que já fechou, quantas mudas vocês venderam? 2015 foram 600 mil mudas. E agora em 2016, qual que é a previsão? 800 a 1 milhão. A venda das mudas clonais começou na fazenda em 2014. E segundo o Ricardo, 290 produtores já compraram o produto em 10 estados brasileiros. É o caso do seu Ilvio Braz de Azevedo, que plantou 140 hectares no município de Conceição da Barra de Minas. Empresário, ele atua em vários setores da economia e conta que está gostando do novo negócio. Então a gente tem esse carinho. Quando você cria carinho com o animal de estimação, a gente cria a árvore como um ser vivo. Então a gente vê ela crescendo, a gente quer nutrir ela bem, a gente fica torcendo para chover, para ela não passar sede. Essa aqui tem 10 meses, já está maior do que eu. Não tem muita vantagem, não, que eu sou bem pequeno, então não tem muita vantagem. Aqui na fazenda, o plantio das mudas é feito com a ajuda de uma plantadeira manual. Seu Ilvio lembra que o cedro australiano exige solos de qualidade que não devem ser rasos ou pedregosos. Já foi colocado adubo, foi molhado, para ela fixar bem no terreno. Qual o espaçamento que vocês plantaram aqui? 3,5 por 3,5. Isso vai dar quanto assim de 1 hectare? 820 árvores por hectare. O cedro australiano não é uma árvore rústica como o eucalipto e para produzir bem exige uma série de cuidados. O primeiro ano de vida é a etapa mais delicada para o desenvolvimento da planta. Além de os agricultores precisam evitar o crescimento de mato nas entrelinhas e devem usar produtos para combater um inimigo bem conhecido, a saúva. Ela estava cortando todas as folhas, deixando a planta sem condição de crescer, e viu ele até perder a planta completa. E tem que estar periodicamente fazendo combate em toda a área. Benedito Stout já cultivava eucalipto e mogno africano e resolveu plantar 20 hectares de cedro australiano em Santo Antônio do Amparo, Minas. Eu acho que foi muito bom, porque você está plantando para fora, e essa planta é uma planta vigorosa, de fácil manejo. Nos primeiros anos de crescimento, um cuidado importante é fazer a poda dos galhos inferiores, que podem criar nós na madeira. Pelas contas da Fazenda Bela Vista, considerando todos os gastos até o corte final da árvore aos 15 anos, o cultivo exige um investimento médio de R$ 26 mil por hectare. Cedro australiano vai bem em qualquer região do Brasil? Ele vai bem em muitas regiões, mas não em qualquer região. É necessário que tenha uma quantidade mínima de chuva para que ele se desenvolva bem. Quanto de chuva? Essa quantidade é em torno de 1.300 milímetros por ano. Quando chega aos 3 anos de vida, o cedro australiano precisa passar por um primeiro desgaste. O objetivo é cortar 1/4 das árvores para aumentar a entrada de luz, reduzir a competição e fazer uma primeira triagem. Com isso, o cultivo, que começou com 820 árvores por hectare, vai ficar com cerca de 600. É importantíssimo, claro, garantir apenas plantas ótimas, com bom desenvolvimento, homogêneas, que são as árvores que a gente precisa para a serraria. Nessa etapa, como as árvores são jovens, a madeira só pode ser vendida para lenha, o que gera em média uns R$ 1.000 por hectare. Paga essa etapa do manejo, de fazer o desbaste selecionando as árvores que vão ficar.
Quando chega aos 8 anos de vida, o cedro australiano passa por um segundo desbaste. É uma operação de grande escala que tem o objetivo de cortar metade das árvores de cada talhão. Os cedros retirados nessa etapa têm porte médio e rendem toras como essa, que podem ser aproveitadas em serrarias. Com isso, cada hectare que tinha 600 árvores ficará apenas com 300. Os cedros que permanecem na área vão crescer bastante até os 15 anos de vida, quando ocorre o corte final. Na serraria da fazenda, a gente nota que esse cedro de 8 anos já rende bons cortes. Ricardo explica que muita gente prefere serrar a madeira na propriedade ou em empresas de terceiros para agregar valor ao produto. Além das pranchas, a fazenda também prepara essas peças próprias para fogos. Tem um mercado, tipo as moveleiras, tipo as fábricas de esquadrias, portas, janela, até para o uso estrutural, que seria, por exemplo, a indústria de caminhão. Levantando a peça, você vê a leveza. Deixa eu ver aqui. Rapaz, é leve mesmo? É leve. Você não faz força nenhuma aqui para levantar a madeira. É leve. Nos últimos anos, a fazenda também passou a investir numa linha moderna de tábuas, bandejas e peças para casa. E será que esse cedro da Austrália é bom negócio para o agricultor? Nas contas da fazenda, cada hectare deve gerar 260 metros cúbicos de madeira, somando o desbaste de 8 anos e o corte final aos 15. Se essa produção for vendida como tora, pode trazer um lucro de cerca de R$70 mil por hectare. Isso já descontados os custos de produção. No caso da venda da madeira serrada, o lucro líquido subiria para uns R$240 mil por hectare. Mas vale lembrar que isso são estimativas. Afinal, custo e preço costumam variar bastante ao longo do tempo de uma região para outra do país. No final do nosso encontro, a família nos convida para um cafezinho com queijo mineiro, bolo, pão de queijo caseiro. Durante a conversa, Ricardo lembra que o cedro australiano também tem um apelo ambiental que é positivo para o negócio. Afinal, sendo uma árvore cultivada, a espécie também contribui para a preservação de matas nativas. Cada vez mais o cliente quer saber de onde está vindo aquela madeira do produto que ele consome. Para ele é importante a sustentabilidade, o respeito ao meio ambiente, o que vem a se tornar para a gente também um diferencial de mercado. E para quem quer mais informações sobre o cedro australiano, a revista Globo Rural desse mês traz uma reportagem sobre o assunto. Olha aqui, a capa é sobre uma fazenda de Goiás que se tornou modelo de sustentabilidade. E nas bancas da revista vem com o segundo DVD da série Criações, as criações aquáticas. Alugando a bola. Vai ficar bem difícil. Vai mexer pela última vez no ladrão. Pelo arqueiro. Até o meu 15 anos.